ao povo brasileiro, meus amigos e minhas amigas. Me dirijo a vocês na data de hoje para chamar a atenção da gravidade que é a pandemia do coronavírus, ou conhecido também como Covid-19. Situação como essa, de pandemia global, nós vivemos num período muito triste da história mundial, que foi o período da gripe espanhola em 1918, que durou até 1920. Tamanha gravidade. E ceifou, praticamente, matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo inteiro. Praticamente 5% da população mundial foi exterminada por esse vírus na época da gripe espanhola. E agora nós estamos diante de uma situação semelhante, comparada só a esta época, que é a pandemia do coronavírus. Eu reproduzo aqui as palavras de alguns presidentes europeus, de alguns presidentes de países asiáticos, que declaram guerra. É uma guerra. O Estado é de guerra. O Estado não é só de emergência, o Estado é de guerra. Ou nós temos a clareza disso, ou a tragédia vai ser muito, muito grande no nosso país. Não é hora aqui de nós culpabilizarmos governos, estruturas estatais, instituições. É hora de nós nos unirmos a fortalecer o sistema de saúde, a fortalecer o nosso sistema e estrutura do Estado para dar resposta eficaz a essa pandemia global que é o coronavírus. Cada um de nós devemos ter a responsabilidade de nos unirmos a esse combate. Vamos esquecer as diferenças. Vamos esquecer o pensamento de oportunidades que muitos, a esse momento, devem estar se imaginando. Vamos deixar as disputas partidárias e eleitorais, que as lideranças do Brasil se unam. Não é hora aqui de nós nos organizarmos em grupos políticos e dirigirmos estratégias a fim de enfraquecer governos A, B e C. Não, isso é um erro muito grande. Isso é um erro gravíssimo. Isso é um erro que esse inimigo invisível, que vocês não sabem, para alguns que não sabem é muito sério, só para vocês terem uma ideia do que se passa aqui na Europa. Nesse momento, morrem por dia mais de 1.000 pessoas aqui na Europa. Por dia! Não estou levando em conta nem os países asiáticos. Por dia. A gravidade é muito séria. E a determinação dos governos europeus foi de fechar o espaço aéreo de Schengen. Todos os países europeus estão isolados do mundo. As Forças Armadas e Forças de Segurança Públicas unidas no combate a esse inimigo invisível que é o vírus do coronavírus, ajudando em hospitais, ajudando no sistema de segurança, no fechamento das fronteiras, porque o Estado é de guerra. Inclusive, convocando reservistas que já tinham dado baixa no serviço militar a vir ajudar nesse combate, em hospitais, ou até mesmo no controle de fronteiras, ou até mesmo organizando o deslocamento de pessoas. Aqui nós só estamos autorizados a ir ao supermercado e à farmácia. E está correta essa decisão. Está correta a decisão.
Nós não podemos fugir deste padrão. É um padrão internacional rigorosíssimo de guerra. Nós não podemos nos fragilizar, nós não podemos brincar com esse vírus, que ele cresce e contamina geometricamente. A contaminação é geométrica. É por isso que por dia morrem-se muitas pessoas e dizem, é uma doença que ela praticamente é mais, esse vírus, ele ataca mais os idosos. Uma grande mentira. Uma grande mentira. Não. Hoje o vírus, ele já se mutou, já está ceifando vidas de crianças, de jovens. Aqui mesmo na Europa, nós tivemos notícia que aqui a imprensa colabora com o combate ao vírus. A imprensa europeia não faz sensacionalismo. Não é hora de brincar. Aos amigos jornalistas da imprensa brasileira, conduzam isso com seriedade, pelo amor de Deus. Conduzam isso com respeito. Aos políticos desse país, que a credibilidade cada vez mais baixa, por favor, se unam, orientem o povo a ficar em casa, a não sair das suas casas. Por favor, é o mínimo que eu peço a vocês. Não tem decisão paliativa, não tem decisão moderada com relação à pandemia do coronavírus. Não! Não! Ou se antecipa a decisões sérias, tomando o histórico dos países aqui, na Europa, na Ásia, na África, ou nós vamos ter uma tragédia nacional na América Latina que nós jamais assistimos. Jamais assistimos. É muito triste. O cenário é muito triste. Eu, que trabalhei na Polícia Federal, como delegado de Polícia Federal, no Serviço de Inteligência da Polícia Federal, fazendo análise de dados, e continuo hoje a fazer, voluntariamente continuo a fazer, a trabalhar para o meu país, ainda fora do meu país, orientando os meus colegas da inteligência policial, da inteligência militar, ajudando, buscando dados não para identificar quem plantou o vírus, qual o passaporte desse vírus, não. É dados como buscar estrutura para ajudar as pessoas que vão ser hospitalizadas, para ajudar pessoas que vão necessitar de UTIs, para ajudar pessoas que vão precisar de aparelhos de ventilação pulmonar. É isso. Para ajudar ao país como produzir, como encontrar meios e soluções à distribuição do básico. Máscaras é necessário, é obrigatório, luvas são necessárias, álcool gel será necessário. E o básico, meus amigos e minhas amigas, ao povo brasileiro, se nós não vamos ter isso de primeira mão, basta
uma situação simples de higiene, lavar as mãos com água e sabão. Com água e sabão, lave a mão com água e sabão. A população mais pobre, a população dos rincões da selva amazônica, lave as mãos com água, água mesmo, potável. O mínimo de higiene será o necessário para minimizar a tragédia que já chegou ao Brasil. E nós sabemos o quanto é sério isso. Então eu conclamo aqui ao povo brasileiro, eu conclamo aos meus amigos, eu conclamo aos políticos, eu conclamo ao presidente da República, Jair Bolsonaro, eu conclamo ao ex-presidente Collor, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, aos vice-presidentes, ao nosso Conselho de Presidentes da República, ao Congresso Nacional Brasileiro, ao presidente do Senado Federal, ao presidente da Câmara, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, a se unirem em ações concretas. Não minimizem o problema. Pelo amor de Deus, não minimizem o problema. O problema está na porta da sua casa. As pessoas que estão na rua, elas estão vulneráveis. Uma grande parte já contaminadas. E não tem estrutura industrial para produção de luvas e máscaras em escala mundial. Não tem estrutura, indústria para produção de álcool em consumo mundial. Chamo a atenção de todos e todas. A vocês, militantes de partidos políticos. Não importa qual partido político, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, não é hora de ter cor partidária. A cor é uma só, a cor é do Brasil, a cor é nacional, a cor é do povo brasileiro. A cor é do nosso povo miscigenado. Esse povo que sofre e dá o seu suor e sangue para desenvolver o nosso país, que trabalha dia a dia. Não é hora aqui de tirarmos proveito político nenhum, não cometam esse erro. Por favor. Não é hora aqui de olharmos quem é inimigo, quem é amigo, não. Todos nós temos que nos unirmos. A decisão é uma só. A decisão tem que ser unificada. É desesperador a postura de cada governante desse país de não ter uma ação coordenada, nacional. Mas temos que encontrar. Parem imediatamente as disputas políticas, as disputas financeiras, as disputas de produção industrial. Parem as disputas de produção agrícola. Não! A morte está batendo na porta de vocês, se vocês não sabem disso. E a recomendação: fiquem em casa, não saiam de casa. Comprem seus mantimentos, não precise ir no mercado comprar mantimento que vai esgotar toda a produção, que não vai dar conta. Cada um compre o necessário para nos próximos 6 meses no mínimo.
Eu digo 6 meses. Se mantenham em casa nos próximos 6 meses. É o mínimo. É o mínimo que eu peço a vocês para se manterem vivos e com saúde e ajudar o Brasil a crescer. Muito obrigado.